da remessa dos autos ao contador e partidor. Artigo 197. A remessa dos autos ao contador e partidor far-se-á mediante simples termo nos autos e anotação no sistema informatizado, assinando este a respectiva carga no livro próprio, dispensando-se a escrituração se esses serviços forem praticados no próprio ofício de justiça. Subseção 4. Das perícias. Artigo 198. Os peritos servirão independentemente de compromisso. Artigo 200. O adiantamento da remuneração do perito, fixado pelo juiz, será recolhido em depósito bancário, que contará correção monetária, à ordem do juízo, e será entregue ao perito após a apresentação do laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, facultada a liberação de até 50% dos honorários arbitrados quando autorizados pelo juiz. Artigo 201. O perito, quando necessário e a critério do juiz, poderá ter vista dos autos fora do cartório. Os assistentes técnicos terão vista dos autos em cartório. Artigo 202. Nos ofícios encaminhados a órgão público ou entidade conveniada solicitando a realização de prova pericial, constará, se for o caso, a informação de que as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita. Subseção 5. Das cartas precatórias no juízo civil. Artigo 203. Após seu cumprimento, a carta precatória será devolvida ao juízo de ordem no prazo de 10 dias, independentemente de translado, pagas as custas pela parte. Parágrafo único. Nos atos de comunicação por carta precatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, certificando-se nos autos. Artigo 204. As partes serão intimadas do ato de expedição de carta precatória e, se entregue em mãos, será certificado nos autos e anotado no sistema informatizado o nome da pessoa que a retirou. Parágrafo único. O acompanhamento da tramitação de cartas precatórias deve ser realizado pelo juízo deprecante, mediante pesquisa no portal do TJSP, no link Consulta de Processos, pelo item número da carta precatória de origem. Artigo 206. Sempre constará da carta precatória ou de ordem, quando expedida para outro Estado, além dos requisitos mencionados no artigo 250 do Código de Processo Civil, o valor da causa. Artigo 207. Integrará a carta precatória expedida para citação e penhora conta atualizada do débito e para efeito de pagamento a verba honorária fixada pelo juízo deprecante. Subseção 6. Das providências adotadas após o julgamento dos agravos de instrumento e dos conflitos de competência. Artigo 208. Recebidos os autos de agravo de instrumento, com decisão transitada em julgado, o ofício de justiça extrairá e juntará ao feito principal, vedada a extração de cópias. Inciso 1. O acordo ou decisão monocrática. Inciso 2. A certidão de trânsito em julgado. Inciso 3. A minuta, se já não houver sido juntada ao feito principal. Inciso 4. A contraminuta. Inciso 5. As peças originariamente encartadas ao agravo. Inciso 6. As peças imprescindíveis ao entendimento da questão controvertida, mesmo que já presentes nos autos do processo principal. Artigo 209. Recebidos os autos de conflito de competência, o ofício de justiça extrairá
e juntará ao feito principal, vedada a extração de cópias. Inciso 1, o acordo. Inciso 2, as informações dos juízes. Inciso 3, a manifestação parecer dos membros do Ministério Público. Inciso 4, as principais peças, se já não houver via juntada aos autos. Artigo 210. As peças constantes dos autos de agravo de instrumento e de conflito de competência, que não se enquadrem nos termos do artigo 208 e 209, serão encaminhadas à reciclagem, após serem adequadamente inutilizadas, de acordo com o disposto nessas normas de serviço, e observado o procedimento previsto em regulamentação própria. Artigo 211. Nos fóruns digitais, somente serão digitalizadas as peças indicadas nos artigos 208 e 209. Artigo 212. Os agravos de decisão de indeferimento do processamento de recursos extraordinário e especial seguirão as disposições previstas no artigo 208, 209 e 210, naquilo que for compatível. Artigo 213. Caso não haja nos autos do agravo de instrumento certidão do trânsito em julgado, o ofício de justiça providenciará o translado de cópia de decisão monocrática ou do acórdão, para que seja juntado aos autos principais, permanecendo o agravo e em escaninho apropriado, até o trânsito em julgado, observando-se em seguida o disposto nos artigos 208 e 210. Subseção 7. Da pendência de mandados de segurança e recursos incidentais na extinção de processos. Artigo 214. Ocorrendo quaisquer das hipóteses de extinção do processo, CPC artigo 485 e 487, com trânsito em julgado da sentença e subsistindo mandados de segurança ou recursos incidentais pendentes de julgamento em segunda instância, o escrivão de imediato comunicará o fato ao tribunal competente, preferencialmente por meio eletrônico, instruído o ofício modelo próprio, com cópia da sentença e certidão do seu trânsito em julgado. Subseção 8. Do aditamento e da certificação nos procedimentos de tutela provisória, de urgência em caráter antecedente. Artigo 215. O servidor certificará nos procedimentos de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, decorridos os 30 dias contados da efetivação da tutela cautelar, e não formulação de pedido principal nos mesmos autos, remetendo os autos à conclusão. Artigo 215-A. O servidor certificará nos procedimentos de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, decorridos 15 dias contados da sucessão da tutela antecipada, se outro prazo não houver sido fixado pelo juiz, a ocorrência de aditamento à petição inicial, remetendo os autos à conclusão. Subseção 9. Da multa imposta em razão da reiteração de embargos de declaração protelatórios. Artigo 216. Na reiteração dos embargos de declaração manifestadamente protelatórios, a multa será elevada e até 10% sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, indicando folha onde foi aplicada esta penalidade. Subseção 10. Do processo de conversão de separação judicial em divórcio. Artigo 217. Os processos de conversão de separação judicial em divórcio, havendo concordância dos interessados e salvo determinação judicial em contrário, prescindirão do apensamento dos autos da separação ou desquite, bastando para sua instrução a certidão da sentença ou da sua averbação no assento de casamento, tal como previsto no artigo 47 da Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Subseção 11. Da solicitação de informações sobre a existência de testamentos ao Colégio Notarial do Brasil. Artigo 218.
Requerido o inventário, os juízes requisitarão ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, informações sobre existência de testamento.